Meus irmãos, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu acho que fazia já um tempinho que eu não pregava no sábado, então estou muito feliz de estar aqui. E hoje nós estamos finalizando uma série aqui na nossa igreja, a série que começou lá no mês de outubro com o nome de Compaixão e Graça. Quem aqui estava aqui todos os dias da série? Uau, pouca gente. Mas quem aqui pegou pelo menos uma palavra aí da série Compaixão e Graça? Um pouco mais, legal. Mas assim, não tem problema, porque embora a série ela é temática, ela não tem uma sequência específica. Então, se hoje é a sua primeira vez aqui, ou sua primeira vez ouvindo a série Compaixão e Graça, tá tudo certo, você não perdeu nada. Perdeu, porque a gente sempre perde quando deixa de ouvir a palavra de Deus. Mas você não vai sentir falta de nada a respeito do que eu vou pregar aqui hoje. Amém? E bom, para encerrar essa série hoje, eu quero falar sobre um tema bem importante, que se chama a prestação de contas. É um texto que está lá em Mateus 25, é o texto que a gente vai refletir hoje. Mas, para a gente entender esse texto de verdade, qual é o verdadeiro significado dele, a gente vai precisar fazer um breve passeio sobre teologia nessa noite. Porque para entender bem o que esse texto fala, a gente precisa de profundidade. Para entender o que Jesus está dizendo sobre prestação de contas, a gente vai precisar entender algumas outras coisas sobre teologia. E eu quero muito que vocês me acompanhem nessa jornada dessa noite. Talvez seja um pouquinho denso, um pouquinho complicado, mas eu tentei ser o mais lógico e sequencial possível para vocês não ficarem de fora. Para os meus adolescentes, eu vou pedir que vocês prestem muita atenção. Eu tentei ao máximo contextualizar essa palavra. Até perguntei para o Vini algumas gírias que vocês estão usando para ver se encaixavam. E tem uma nova, eu não sei quantos aqui tem mais de 30 anos ou mais de 25, que daí eu entro, né? Mas tem uma nova gíria que o pessoal está usando que chama comes e bebes. Comes e bebes para nós é tipo assim, lá vai ter uma festa que vai ter comes e bebes, né? Você chega lá e vai ter um comes e bebes. Para os adolescentes, comes e bebes é quando alguém perdeu alguma coisa. Tipo, teve uma festa e a pessoa não foi. Daí eles falam, foi de comes e bebes. É isso? Eu não consegui entender, então por isso que eu expliquei mal, mas eu falei, cara, sem chance de eu usar isso hoje. Então, eu vou pedir encarecidamente, me ajudem, tá? Se vocês quiserem absorver bem, eu fiz até slide para quem gosta, tá? Me esforcei um pouquinho. Então, gente, eu amo essa turma. Se você preferir, você pode até pegar um bloquinho de papel e caneta, ou no seu celular, bloco de notas, para a gente não perder nada daquilo que Deus quer falar ao nosso coração, amém? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar essa noite são alguns aspectos básicos a respeito da salvação. Então, para a gente entender sobre a prestação de contas que Jesus está falando com seus discípulos, a gente precisa primeiro entender algumas coisas que a Bíblia nos fala sobre salvação. Para isso, eu vou recorrer a um texto que está lá em Efésios, capítulo 2. Vai estar projetado aqui o texto todo, mas você pode marcar aí. A gente vai ler do versículo 1 ao 10. E eu vou começar lendo já, para a gente não perder muito tempo, tá bom? Efésios 2, do versículo 1 até o versículo 10, eu estou lendo na versão Nova Almeida atualizada. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, glórias. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça,
em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Efésios 2, versículo 1 ao 10, é um texto bem completo, onde nós podemos entender várias coisas a respeito da salvação. E a primeira coisa que a gente precisa entender e reconhecer é que todos nós somos pecadores. Eu e você, a nossa natureza é uma natureza pecaminosa. Aqui fala que todos nós andamos no passado entre os filhos da desobediência. E desobediência a Deus é um pecado. Todos nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne. Então, essa é a primeira coisa que você precisa saber a respeito da salvação. Todos nós somos pecadores. E aí o texto fala, mas Deus, e veja bem, mas Deus quer dizer que isso é uma ação de Deus, que é rico em misericórdia, por causa do grande amor que Ele tem para conosco, nos deu vida. Então, nós éramos pecadores, e a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Aquilo que espera para os pecadores é a morte. Mas Deus, por causa do seu grande amor, Ele então nos deu vida. O que a gente pode concluir disso é que salvação, de uma forma bem simples, se você nunca conseguiu resumir o que era salvação, eu vou te dizer agora, de uma forma bem simples. Salvação é um resgate de alguém que estava condenado à morte para a vida. E quem faz isso é Deus. A primeira coisa que você precisa entender essa noite, o conceito de salvação. E o texto fala, e Paulo fala aqui nessa carta aos Efésios, pela graça somos salvos. E agora nós vamos responder algumas perguntas que derivam desse conceito de salvação e do que é pela graça somos salvos. A primeira pergunta é, o que é graça? Talvez você nunca pisou numa igreja, nunca ouviu falar sobre graça. Ou talvez você está aqui há algum tempo e nunca parou para pensar conceitualmente em algumas coisas. E eu quero que vocês entendam o que é graça. E a graça eu definiria como um favor imerecido de Deus, aqueles que transgrediram a sua lei e pecaram contra ele. Então, se na salvação é um resgate que acontece de alguém que estava condenado à morte para a vida, o texto fala que pela graça vocês são salvos. Então, a graça é esse favor imerecido, porque eu e você, a gente não merecia esse perdão. Eu e você, nós estávamos condenados e não tem nada, não tem nenhum esforço humano que nós pudéssemos fazer para que a gente voltasse à vida. A gente não tem condições de pagar o preço. Mas Deus, que é rico em misericórdia, através da graça, ou seja, um favor imerecido, Ele nos deu a vida. Até aqui, tudo bem? Sim? Está meio escuro, não consigo ver vocês. Então, seria bom ouvir, tá? Então, respondemos a primeira pergunta, o que é a graça? E a segunda pergunta é de onde vem a graça? E aí eu vou recorrer a um texto lá em João, capítulo 1, versículo 17. O texto diz que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Então João fala que a graça veio por Jesus Cristo. Então a gente já sabe que graça é um favor imerecido de Deus. E a graça veio agora, então, por meio de Jesus Cristo. E essa expressão graça e verdade, ela provavelmente lembra um hebraico lá de Êxodo, lá atrás, quando a lei estava sendo instituída ao povo de Israel. E a lei lá em Êxodo 34, 6, ela usa a expressão misericórdia e fidelidade. E provavelmente aqui João escreveu pensando nessa referência de graça e verdade para misericórdia e fidelidade. Essa fidelidade que Deus demonstrou ao povo de Israel, mesmo quando eles eram pecadores, aqui em Jesus agora, quando Jesus veio ao mundo, ela encontra sua expressão máxima. Na lei do Antigo Testamento,
Deus ele revela ao seu povo o seu caráter e suas justas exigências, porque Deus é um Deus santo, ele não se mistura com o pecado. Mas agora, por misericórdia e fidelidade, por graça e por verdade, nós temos a revelação definitiva do que é a graça de Deus. E é Jesus quem nos mostra isso. Uma coisa que a gente não pode esquecer nunca, nunca, jamais, é que Jesus é Deus. E é Ele quem revela a Deus da sua forma final para toda a humanidade. Então, o que é a graça? Deu para entender? Favor imerecido. De onde vem a graça? Vem de Jesus Cristo, que é a revelação de Deus. Amém? Vamos para a próxima pergunta. Por que Deus nos salvou? A pergunta também poderia ser, por que Deus distribuiu tamanho amor? Porque é isso que diz lá no texto, né? Por causa do grande amor com que nos amou, Deus nos salvou por conta desse grande amor. E o texto fala que Ele nos salvou, aqui no versículo 7. Deus fez isso, ou seja, Deus nos salvou para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Meus irmãos, se você nunca se perguntou por que Jesus te salvou, eu quero te dizer hoje. Jesus te salvou porque Ele quer que você viva uma vida eterna, experimentando a bondade e a graça dEle para sempre. E eu quero te dizer que leva uma eternidade para que a gente consiga viver isso. E é uma bênção a gente poder saber que existe um Deus que mesmo quando nós éramos filhos da ira, filhos da desobediência, Ele nos amou, Ele deu seu próprio Filho, através da graça, um favor que a gente não merecia, para que a gente pudesse viver eternamente contemplando a bondade e o amor dEle. Amém? Que coisa linda saber por que nós fomos salvos. E o versículo 8 de Efésios, ele traz uma última pergunta que eu quero fazer nesse primeiro momento, que é, o texto fala que nós somos salvos mediante a fé. E o que quer dizer mediante a fé? Efésios 2, versículo 8, está escrito lá. E eu definiria de uma forma bem simples a aplicação de fé nesse versículo como uma confiança e certeza em Cristo Jesus e na obra que Ele fez na cruz. Esse é o único meio para alguém obter a salvação. Então, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Ou seja, nós cremos naquilo que Jesus fez na cruz por nós, ou seja, Ele revelou a graça de Deus, eu creio nisso e então eu sou salvo. Meio complicado, mas esse é o desenho que a gente está lendo aqui no texto. Efésios 2, do 1 ao 10. Agora, uma observação muito importante aqui, a gente começa a conseguir poder chegar na prestação de contas. Porque Paulo fala que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é o dom de Deus, não de obras. A salvação, ela não vem de obras, porque se fosse assim, os salvos receberiam glória por ela. Nós receberíamos glória por ser salvo. Só que a gente nem merecia. Como que a gente vai ter glória nisso? Né? Então, a salvação, ela é pela graça, mediante a fé, e não por obras. Não por obras. Porém, a Bíblia fala, o mesmo Paulo fala, que nós somos criados em Cristo Jesus para boas obras. Como assim? Não somos salvos por obras, mas fomos criados por boas obras? E agora a gente vai para a parte 2 da nossa aula de teologia. Eu vou tentar agora explicar o que são essas boas obras. Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia lá no livro de Tiago, capítulo 2. Aqui. Bom, eu espero que vocês estejam entendendo tudo até agora.
Se você não entendeu, me perdoe. No final a gente pode conversar, posso te ajudar. Mas a gente precisa continuar por causa do tempo. Então Paulo fala que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, mas nós fomos criados para boas obras em Cristo Jesus. Amém? Amém. Então tá bom. Tiago 2, ele começa o texto dizendo assim: meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, pausa. Está falando, vocês não podem ter fé. E a gente acabou de ver que quem tem fé é salvo, né? Quem tem fé pela graça é salvo. Então vocês não podem ter fé, ou seja, vocês não podem ser salvos em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. O que tem a ver uma coisa com a outra? Agora, eu sou salvo e não posso ser mais parcial? Exatamente. É isso que Tiago está falando. E ele vai continuar o texto, ele fala que, não vai dar para a gente ler tudo, mas eu vou ler o versículo 2. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com a roupa luxuosa, dizendo: você, sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre: você fique em pé, ou sente-se ali embaixo dos meus pés. Será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critério errado? Uau! E lá no versículo 8 ele fala: se vocês de fato observam a lei do reino conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado. Cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Então nós somos salvos pela graça mediante a fé. A fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Tiago está dizendo que é impossível a gente ter fé e tratar as pessoas com parcialidade. Isso já é um sinal de boa obra. Tratar as pessoas da maneira que elas merecem ser tratadas. Amar o próximo como a si mesmo. Se você não cumpre esse mandamento de amar o próximo como a si mesmo, você está pecando e você não está exercendo a sua fé, ora a sua salvação. É isso que Tiago está dizendo para nós. No versículo 11 ele diz: porque aquele que disse não cometa adultério, Deus, também ordenou: não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, você acaba sendo transgressor da lei. Assim falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia. Se lá atrás a gente leu que Deus é rico em misericórdia, aqui ele fala que porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago fala tudo isso para explicar sobre boas obras. Porque agora no versículo 13, ele diz assim, no versículo 14, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver boas obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitado do alimento diário, e um de vocês disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só, é morta. Basicamente, meus irmãos, as boas obras, o que são as boas obras? É fazer aquilo que Jesus havia ensinado. Amem o seu próximo como a si mesmo. Esse é um sinal daqueles que são salvos. Não é uma invenção minha, tá? É o que a Bíblia está dizendo. Esse é um sinal daqueles que são salvos. As boas obras acompanham aqueles que foram salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. E a fé em Cristo Jesus gera em nós boas obras.
Amém? Passando a limpo agora, a nossa aula de teologia está chegando ao final. E agora eu vou começar a pregar para valer, mas eu prometo que vou ser rápido. Tá bom? Passando a limpo a aula, nós aprendemos que todos nós éramos pecadores. Fomos salvos pela graça revelada em Cristo Jesus, que é a revelação de Deus. Fomos salvos para quê? Para contemplar a bondade e o amor de Deus por toda a eternidade. Esse processo se dá pela fé, que é crer na obra de Cristo Jesus. E essa fé, ela resulta em frutos, ela resulta em boas obras. É a fé que nos gera uma vontade de servir uns aos outros, e não o contrário. Amém? E essas boas obras apontam para a obra suprema de Cristo Jesus na cruz. Esse é o resumo dos aspectos básicos sobre salvação para a nossa noite de hoje. E agora sim a gente pode ir para o que Jesus estava conversando com seus discípulos. Vou pedir para que você abra sua Bíblia em Mateus 25. Esse é o texto a respeito da prestação de contas. Mateus 25, a gente vai ler a partir do versículo 31. Enquanto você abre, eu quero comentar rapidamente o que estava acontecendo aqui. Estamos nos caminhando aqui nesse Mateus 25 para os últimos episódios antes da morte de Cristo. Jesus estava se encaminhando para o final do seu ministério. Logo em seguida, no capítulo 26, começam os planos para matar Jesus. Tem a última ceia e logo em seguida ele é crucificado. Mas é interessante porque no capítulo 24, Jesus já tinha saído de Jerusalém. E no capítulo 24, os discípulos perguntam para ele. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. E os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda no fim dos tempos. E aí Jesus vai longe. Nos capítulos 24 e 25, são capítulos onde Jesus faz várias referências escatológicas, ou seja, a respeito de uma realidade futura, a respeito de algo que ainda estaria para acontecer. E é aqui nesse capítulo, por exemplo, que Jesus fala a parábola das 10 virgens, ele conta também a parábola dos talentos. E tudo isso é para nos mostrar que nós precisamos ser uma noiva preparada, uma igreja preparada e não uma igreja que está parada. Jesus, ele prepara os seus discípulos, ele chega então aqui no versículo 31, que é onde a gente vai ler. Meus irmãos, quero perguntar de coração, quantos de nós estamos preocupados com o nosso futuro? Quantos de nós estamos preocupados em como as coisas vão acontecer? Quantos de nós estão desejosos pela volta de Jesus? Porque estamos já transtornados com aquilo que está acontecendo no nosso mundo. E eu imagino que a indagação dos discípulos a Jesus a respeito de quando essas coisas aconteceriam é porque talvez eles já não aguentavam mais viver esse mundo do jeito que ele era. Eles queriam saber quando que essas coisas iam se cumprir. E eu imagino que para muitos de nós, pelo menos para mim, é uma aflição que passa no meu coração. Quando vai acontecer a vinda de Jesus? Como que isso tudo vai acontecer? E a prestação de contas é um texto de preparo da noiva de Cristo. E eu quero que essa noite nós saímos daqui com os nossos corações preparados para aquilo que Jesus quer fazer através de nós. Amém? Vamos lá? Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31. O texto diz: quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá ao que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Eu vou parar aqui, no versículo 36.
Então Jesus ele continua, na verdade, o que ele já estava falando aos seus discípulos, a respeito de uma realidade futura. Ele fala que o Filho do Homem virá, e ele está se referindo a si mesmo como Filho do Homem. É uma referência a uma profecia lá do Antigo Testamento. E esse versículo ele nos dá uma visão do que vai acontecer nos últimos dias. Então, o Filho do Homem virá junto aos seus anjos, ele vai vir em sua majestade, ou seja, fala a respeito de um rei. Ele virá junto aos seus anjos e se assentará num trono de glória. Quem se assenta num trono se assenta para governar. E é isso que Jesus fará nos últimos dias. Ele virá para governar o seu povo, ele virá para governar as nações. Que momento incrível vai ser esse dia. O dia que os céus se abrirão, que Jesus voltará junto aos seus anjos, estabelecerá o trono de glória dele aqui na terra e reinará sobre todos. Amém? Que dia lindo. Todas as nações estarão reunidas em sua presença, é o texto que nos diz isso. E aqui uma atenção, porque o texto diz que ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Então, quem separará? Ele separará. Um autor desconhecido disse uma frase muito importante sobre isso. Ele fala que existe tanto bem no pior de nós e tanto mal no melhor de nós, que dificilmente é próprio que qualquer um dentre nós se ponha a falar sobre os restantes. Ou seja, nós não temos capacidade nenhuma de fazer julgamentos a respeito das pessoas. Nós não temos condições de julgar precisamente quem é cabrito, quem é ovelha, quem é cabra, quem é ovelha. Quem faz isso é o rei, quem faz isso é o Filho do Homem, quem faz isso é Jesus no seu trono de glória assentado sobre a terra. Amém? E o que quer dizer, por que Jesus usa essa expressão de cabra e de ovelhas? E eu quero mostrar para vocês a diferença entre bodes, né? O bode é o feminino de cabra. Isso aqui é um bode, uma cabra, para quem não conhece. Isso aqui é uma ovelha. Coisa linda, né? Ovelhinha de Jesus. Sabe, nos campos da Palestina, naquela época, os pastores antigos, eles consideravam que os bodes, eles eram animais destruidores, pois eles devastavam os campos e até mesmo eles conseguiam extinguir algumas espécies de árvores e arbustos. E eles deixavam, às vezes, uma colina inteira sem nenhum tipo de vegetação. Eles são animais destruidores. E, além disso, o bode ele era considerado um animal inútil, porque não se aproveita pelo nele, não tem lã. O leite dele era muito mal usado naquela época. Então, havia um mau odor na sua criação, do bode. Ou seja, era um animal destruidor e inútil. Isso era o bode. Já as ovelhinhas, olha que coisa linda, né? Às vezes tem uma que é desgarrada e foge do pasto, né? Mas o pastor vai e busca ela. Mas as ovelhinhas, em geral, são bem comportadas. Elas produziam leite, elas produziam lã, elas poderiam ser usadas. Elas eram muito mais fáceis de pastorear. Eram animais dóceis, tranquilos. E aqui Jesus, então, ele está fazendo essa distinção sobre dois tipos de pessoa. Ele direciona esses grupos para lá dos opostos. Isso se aplicava muito mais naquela época, e eu quero enfatizar que é importante para nós sabermos que Jesus fará essa separação entre esquerda e direita. Isso não tem a ver com política, isso tem a ver com ovelhas e cabras. Tem a ver com destruidores inúteis e com pessoas dóceis, amáveis e bem pastoreadas. E aqui Jesus está usando essa comparação de falar que existe dois tipos de pessoa. Nos dias finais, nos últimos dias, existem dois tipos de pessoa e ele vai separar aqueles que são inúteis, aqueles que destroem, aqueles que pecam, aqueles que estão condenados à destruição e aqueles que são as ovelhas, os justos, os bem-vindos no reino de Cristo. E é legal porque aqui no texto, quando a gente leu, o versículo 34 diz: o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Olha só,
É a primeira vez nesse evangelho de Mateus que Jesus se chama de rei. Ele já havia falado em outras vezes a respeito do reino dele, mas é a primeira vez que ele se auto-intitula como rei. Ele fala, o rei dirá, então ele está falando de si mesmo, o rei dirá, vinde benditos de meu pai. E sabe o que esses benditos de meu pai vão ganhar? A herança deles é a herança de um reino que está preparado desde a fundação do mundo. Sabe o que é interessante a gente analisar? O propósito eterno de Deus não muda. O pastor Pedro Estrela esteve aqui recentemente na nossa igreja. Ele falou que o propósito eterno de Deus é o mesmo desde sempre. E aqui está falando que existe um reino que está sendo preparado desde a fundação, de antes da fundação do mundo. E a herança desse reino é o propósito eterno de Deus. Sabe o que é? Um reino onde haverá comunhão eterna, assim como era antes da fundação do mundo, e onde a gente vai viver o quê? Bondade e o amor de Deus eternamente. Lembra que foi para isso que Deus nos salvou? Para que a gente experimentasse da bondade, do amor dele eternamente? Esse é o propósito do reino de Deus. É isso que Deus fez desde antes da fundação do mundo. E aqui ele recebe essas pessoas dizendo, olha, existe uma herança para vocês. E é interessante porque a herança, essas ovelhas, essa bênção, ela não se dá por mera recompensa. Na verdade, ela é uma herança baseada no ato de salvação de Jesus para conosco. Antes da fundação do mundo, ele não imaginava o que ia acontecer exatamente como boas obras. Mas antes da fundação do mundo, já havia um reino como herança estabelecido para aqueles que crescem e fossem salvos. É o que a Bíblia diz. E é interessante porque no versículo 37, a gente não leu ainda, e vamos ler agora, eles fazem uma pergunta interessante. Os considerados ovelhas, os considerados justos, eles dizem assim, o texto diz, então os justos perguntarão, quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos? Ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? Uma das grandes características de quem verdadeiramente crê em Jesus Cristo na sua obra é que geralmente eles esquecem de si mesmos. E eles passam a servir ao reino de forma tão integral e tão completa que algumas coisas passam despercebidas para eles. Aqueles que vivem para Cristo terão nesse grande dia, quando o Rei virá, quando Jesus virá, uma grata surpresa, porque as suas obras elas serão reveladas e eles serão surpreendidos, sabe pelo quê? Pela graça que opera na vida deles mediante a fé em Jesus Cristo. Porque a gente aprendeu lá que as boas obras, elas vêm da graça que Deus derramou sobre nós através de Jesus, mediante a nossa fé nele. E essas pessoas aqui, essas pessoas que praticaram essas boas obras, muito parecido com aquilo que Tiago fala no livro dele, são pessoas que creram em Jesus, são pessoas que exerceram a sua fé. Sabe, esse processo é muito, muito maior do que a gente pode imaginar. Porque a fé, o crer em Jesus, ela nos induz ao amor, e o amor nos induz a agir em favor uns dos outros. Lembrem-se, vocês ouviram o mandamento, amem-se uns aos outros como a si mesmo. Isso é gerado por fé. É a fé que gera isso. E a fé é uma característica daqueles que são salvos. O reino, essa herança, ela foi preparada para aqueles que amam a Jesus verdadeiramente e amam uns aos outros. No versículo 40, as ovelhas elas são elogiadas. O rei responde, em verdade lhes digo que sempre que fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Não foi por causa das obras de compaixão, e sim um coração transformado que levaram, porque essas pessoas nem... como foi, Jesus, como foi que a gente fez isso? E ao cuidar daqueles que têm necessidade,
ao cuidar dos necessitados, ao cuidar dos nossos irmãos, sem parcialidade, ao cuidarmos dos nossos irmãos do jeito que Cristo os vê, nós então estamos cuidando do próprio Jesus. Toda vez que vocês fizeram isso a um dos pequeninos irmãos, vocês fizeram a mim. Vocês fizeram a mim. Ou seja, as boas obras são uma ação gerada pela salvação de Cristo. Isso é incrível. Nós estamos servindo a Jesus quando cuidamos uns dos outros, quando cuidamos daqueles que passam por necessidade. Amém? Mas agora a gente tem um problema. Versículo 41 ao 46, Jesus vai falar para a gente a respeito dos bodes, a respeito das cabras. Na verdade, no versículo 41 ao 46, alguns de nós vamos descobrir que apesar de proferirmos muitas vezes as palavras certas, às vezes proferindo e aprendendo das doutrinas certas, ainda assim faltou-nos entendimento a respeito das realidades espirituais e daquilo que realmente a fé gera em nós. Na verdade, as pessoas aqui descritas como bodes e cabritos, elas passaram longe de uma conversão verdadeira. Passaram longe de realmente terem sua fé em Jesus Cristo na sua obra. O rei dirá também aos que tiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Por quê? Por que Jesus está condenando essas pessoas? Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. Eles vão lhe perguntar: quando foi que a gente não te fez alguma dessas coisas? Quando foi que a gente te viu assim, Jesus? Quando foi? Jesus, como foi que eu te vi passando necessidade? Aí ele vai responder: vocês viram os meus pequeninos e não fizeram nada com eles. Essas pessoas, elas se recusaram a mostrar compaixão, elas falharam no cuidado com o próprio Jesus, e isso é uma manifestação da injustiça e não da graça. A ausência de obras é a ausência de fé. E como a gente aprendeu, a fé é mediadora da nossa salvação. Essas pessoas que não cuidaram de Jesus ao cuidar de um dos seus pequeninos, elas estão condenadas, são malditas, serão lançadas ao fogo, que é um lugar preparado para o diabo e seus agentes. Só tem gente boa lá. E como Tiago disse, o juízo certamente virá. E meus irmãos, essa é a nossa verdadeira prestação de contas. Vai chegar um dia que o verdadeiro rei, o justo juiz, ele se assentará sobre um trono de glória aqui na terra, e ele vai separar entre todas as nações, ele vai separar os seus bodes de suas ovelhas. E alguns vão ouvir que todo o serviço prestado aos nossos irmãos, aos nossos semelhantes, foi um serviço prestado a Cristo. E outros vão ouvir que todo o serviço negado a um dos nossos irmãos foi um serviço negado a Cristo. E a gente precisa se atentar, porque será que nós estamos entendendo realmente qual é a mensagem do Evangelho para nós? Lembre-se daquilo que Deus disse ao profeta Samuel quando ele foi ungir Davi. Ele falou que Deus não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, Deus vê o interior. Nós podemos ver aqui nessa fala de Jesus aos seus discípulos, o Espírito agindo em cada momento no íntimo daqueles que creem, porque aqueles que creem, aqueles que são salvos agora por sua fé em Jesus Cristo, são movidos pelo Espírito a reproduzirem boas obras. É preciso de envolvimento, não são apenas ações. Aqui ele não está falando, sabe, quando eu estive enfermo e preso, vocês não foram me ver. Não é só uma ação: está enfermo, toma dinheiro para comprar remédio. Não, vai lá. É uma ação que exige envolvimento, exige contato,
exige esforço de nós. Sabe, não dá para a gente terceirizar envolvimento, não dá para a gente terceirizar cuidado. A nossa igreja ela tem muitas ações e como eu sou grato por fazer parte de uma comunidade que realmente se preocupa com isso. Nós temos uma fundação, a FUNASP, que é a Fundação de Apoio à Pessoa Humana, tem vários projetos. Vocês viram aqui, o Conexion recebe refugiados da Venezuela e de outros países da América do Sul. Isso é uma bênção, meus irmãos. E graças a Deus, as nossas contribuições têm alcançado cada vez mais vidas. Mas não dá para a gente ler um texto como esse e achar que são coisas que a gente terceiriza. Não dá para a gente ficar terceirizando para a igreja, para o Estado, aquilo que é responsabilidade de cada um daqueles que foram salvos. É o que a Bíblia está falando. A gente precisa parar de olhar para aquilo que a gente acha que deve fazer, começar a olhar aquilo que Jesus fala para a gente fazer e aquilo que Ele fez. E Jesus está falando, vocês vão cuidar dos meus pequeninos. Essa é a obra da salvação em vocês. Tudo que é feito por amor é movido por graça. E tudo que é movido por graça aponta para Jesus Cristo, porque a graça vem dele. Esse é o grande ensinamento que a gente tem nesse texto, meus irmãos. E é aqui que talvez muitas pessoas vão se surpreender nos últimos dias. Porque Jesus, ele é o caminho e ele mostra como viver esse caminho também. E mais uma vez, o caminho que nos leva para a santidade é o próprio Jesus. Tem uma frase de Alice Meynell, que é tão interessante. Essa frase diz assim, em tal amor, ou seja, no amor de Cristo, no amor que Deus nos amou e agora nós amamos uns aos outros, as nossas linhas humanas de separação desaparecem. A questão central não é a da crença formal, ou riqueza, ou raça, ou classe. Pelo contrário, qual é a necessidade que alguém tem como irmão no qual Cristo habita? Sabe, seria superficial eu falar aqui que essa fala, esse encontro de Jesus com seus discípulos resume toda a compreensão a respeito do que é uma verdadeira religião. Mas sabe, o amor transbordante que Jesus está demonstrando aqui, que Ele espera daqueles que o seguem, essa é a mensagem central, a mensagem é o produto final daquilo que Deus espera de nós. Nos últimos dias, o que Deus vai olhar é se nós fomos capazes de amar uns aos outros, como Ele nos amou. Se tem algo que Deus espera de você, não é o quanto você tocou bem aqui na igreja, não é o quanto você estudou a palavra, embora isso seja muito bom, mas Deus vai olhar para você e falar, você foi capaz de manifestar as obras da minha salvação, amando as pessoas? Meus irmãos, nós estamos aqui edificando um corpo, nós estamos aqui alimentando um corpo. A verdadeira fé em Cristo Jesus, ela expressa o mesmo tipo de vida que Ele viveu. E foi isso que Jesus fez. Tudo foi criado por Ele, para Ele, inclusive os pequeninos a quem Ele espera que a gente alcance. Ele é o irmão mais velho dessa grande família, a família de Cristo Jesus. Foi Ele que fez todas as coisas. Quando nós cuidamos uns dos outros, estamos cuidando do próprio Jesus. Todo o tratado teológico que eu falei desde lá do início, toda aquela apresentação básica teológica a respeito do que é salvação, sobre graça, sobre fé, ela resulta nisso. Na obra de Jesus e como nós manifestamos. Sabe, se a gente não está vivendo assim, como Jesus descreve aqueles que são suas ovelhas, se nós não estamos vivendo assim, talvez a gente realmente não saiba a resposta para a pergunta, quando foi que nós fizemos uma dessas coisas? De verdade, meus irmãos, eu poderia chegar aqui hoje, e eu estou até extrapolando o tempo, peço perdão para vocês, mas eu poderia chegar aqui hoje e ir direto em Mateus 25, versículo 31, ler o texto e falar, olha, é isso,
vamos ajudar nossos irmãos, vamos cuidar uns dos outros, vamos amar uns aos outros. Mas a gente precisa entender que isso aqui, esse texto, ele não se trata de caridade, ele se trata de salvação. Eu não estou falando para vocês sobre caridade, eu estou falando para vocês sobre salvação. Porque essas boas obras são manifestações daqueles que são salvos e creem em Cristo Jesus. Você entende agora o que significa ser salvo? Será que nós entendemos o que realmente significa ser salvo? Será que nós estamos manifestando as boas obras para a qual nós fomos chamados em Cristo Jesus? Mediante a fé, pela graça? O que nós podemos fazer então? O que a gente faz com tudo isso que a gente está ouvindo agora? O jeito mais simples de responder é cuidar de Jesus. Cuidar de Jesus através dos pequeninos dele. É assim que a gente entende o que é salvação. Caridade cansa, tá? Caridade custa. Quem nunca recebeu aquela ligação pedindo para colocar uma doação na conta de luz, não vê a hora de desligar, não quer passar dado, é chato fazer isso, muitas vezes. Mas quando nós entendemos a respeito da justiça de Deus, da obra dele em nós, aí a gente faz isso para os outros tranquilamente. A gente consegue amar uns aos outros. A gente consegue exercer justiça ao nosso próximo, aos marginalizados, àqueles que não merecem, aos pobres, aos famintos, aos doentes, aos presos, assim como Jesus falou. E eu quero, mais uma vez, dizer que eu creio na inerrância da Bíblia. E tudo isso que a gente leu é a Bíblia que está falando. Tudo isso que a gente ouviu é o que a Bíblia está falando. E eu quero finalizar com algo que eu acho extremamente importante, que está lá no versículo 34. A gente já leu ele. Mas a respeito de qualquer imagem que Jesus poderia nos apresentar sobre Deus. Porque a gente vê Deus muitas vezes como um juiz, talvez como um advogado, às vezes até como um policial. Mas Jesus, ele nos oferece a verdadeira imagem de Deus, um Deus que é Pai. Ele fala: vinde benditos de meu Pai. Porque tudo isso que a gente ouviu hoje aponta para algo que acontece no céu continuamente, desde a eternidade. Pai se relaciona com o filho. E é esse tipo de relacionamento que ele espera para nós. Nós fomos salvos para vivermos a eternidade contemplando a bondade e o amor de Deus. Isso foi planejado antes da fundação do mundo. Na cruz nós tivemos a expressão máxima desse amor, dessa bondade. Quando a gente ainda era pecador, miserável, só misericórdia podia. E aí agora, nós olhamos para isso e há um convite de Deus. Meus irmãos, vamos viver como salvos verdadeiramente?